pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula e estamos começando um novo bimestre. É isso aí, segundo bimestre está aí para nós e nesse bimestre o nosso foco principal no curso de filosofia é a formação da consciência humana, né? A gente já tinha visto lá no primeiro bimestre todo aquele processo da ética, da formação da consciência ética. E a gente vai ver que, na verdade, aquela formação da consciência ética dentro de um contexto filosófico, ela faz parte de um contexto mais amplo, ela faz parte de uma formação de uma consciência de ser humano que faz parte, né, de um mundo com outros seres humanos, com outras pessoas, um mundo no qual ele está integrado e no qual ele não é unicamente um ser solitário que toma suas próprias decisões. Esse processo de descoberta de si mesmo, da relação de si com o outro, isso não é um processo fácil, não é um processo tranquilo. Hoje a gente tem aí uma longa história da psicanálise que vem se esforçando já desde o século XIX em compreender a própria estrutura da mente humana. E a gente vai ver que a filosofia vem se debruçando sobre esse assunto desde a antiguidade grega, né? Então a gente vai ter oportunidade de trabalhar um bocado com essas situações, né? E hoje a gente começa justamente falando desses primórdios e dois pontos de ruptura extremamente importantes, né? Nós vamos ver a visão de Platão da formação da consciência e, em contrapartida, a gente vai ver o início ali da Idade Moderna. Uma das figuras mais importantes da Idade Moderna foi René Descartes, e nós vamos ver a visão dele, a abordagem que ele tinha e como que o próprio caminho dele, a construção do caminho dele, ela inclusive coloca em xeque a própria abordagem de Platão, né? Espero que vocês gostem. E agora deixa eu puxar aqui a apresentação. E já abri. Tá aí a nossa telinha de abertura, né? Filosofia segundo bimestre, formação da consciência, Platão e Descartes. Esse é só o primeiro bloco, tá, pessoal? O contexto da formação da consciência, ela é uma etapa complexa, ela envolve uma boa passagem aí de história de desenvolvimento daquilo que a gente chama de psique, né? E esse estudo da psique, ela não começou apenas com a psicologia, apenas com a psicanálise. Ela surgiu primeiramente com a própria filosofia, né? O ponto que a gente vai pegar aqui, a gente pega primeiramente o ponto de Platão, por quê? Porque antes de Sócrates, o surgimento da filosofia na Grécia, ele é marcado principalmente pelo surgimento dos pré-socráticos. E a preocupação maior dos pré-socráticos não era tanto o ser humano naquilo que ele é internamente. A preocupação, de fato, dos pré-socráticos era a respeito de uma questão mais científica, né? A origem da física, a origem do mundo concreto e o que daria origem a isso, que eles chamavam de a arqué de todas as coisas, né? Então, a preocupação primeira da filosofia ela não era tanto essa interioridade do homem. É com Sócrates que essa preocupação primeira ela vem surgir, né? Sócrates ele faz um deslocamento da preocupação filosófica com o mundo para a preocupação filosófica com o homem e com a interioridade do homem, né? Tanto que Sócrates ele dizia que ele era um parteiro de almas, né? A mãe dele era parteira e ele, né, acabou seguindo o caminho da filosofia e ele se dizia um parteiro de almas, porque o esforço dele, a luta dele, o intento dele era fazer as pessoas saírem do campo da opinião e chegarem no campo do conhecimento de fato. Mas esse campo do conhecimento de fato não era um conhecimento do mundo, acabava se tornando um conhecimento de si mesmo, né? E Platão acabou sendo
um dos discípulos de Sócrates que mais popularizou o nome de Sócrates até hoje, porque Sócrates mesmo ele nunca escreveu nada. O trabalho de Sócrates era um trabalho totalmente verbal, era um trabalho feito nas ruas de Atenas, a partir do diálogo, a partir da discussão. E é Platão que, após a morte de Sócrates, ele começa a escrever, né? E ele sempre escreve os seus trabalhos na forma de diálogo, e o personagem principal é sempre Sócrates. Platão nunca se coloca nos próprios textos, ele coloca sempre a figura de Sócrates como uma homenagem, né? E também como uma forma de divulgar as ideias de Sócrates e também as suas próprias depois, né? E um dos pontos mais conhecidos, né, da filosofia de Platão, ela aparece no livro A República, e ela fala sobre o mito da caverna, né? Para Platão, a consciência ela se forma quando nos libertamos das aparências, né? E encontramos as formas, as essências. Encontrar a própria essência é desenvolver a consciência. Esse caminho, né, de descoberta da consciência, Platão ele expressa nessa alegoria da caverna. Eu vou puxar ela rapidinho aqui. A alegoria da caverna ela mostra aquela ideia de que você tinha homens que nasceram sempre presos numa caverna e tudo que eles viam era sempre as sombras projetadas pelas pessoas que passavam no muro atrás da caverna. Ali havia uma fogueirinha e essa fogueirinha iluminava as coisas que as pessoas transportavam e isso criava um teatro de sombras ali atrás, né? Imagine que se a gente fosse reproduzir essa caverna hoje de Platão, o exemplo seria outro, né? Nós colocaríamos pessoas com um monte de óculos de realidade 3D, né? E pessoas que nunca viram o mundo real, veem apenas aquele mundo, né, de aparências, de ilusões ali, que é fantástico, o mundo dos jogos 3D. Imagina que você nascesse com aquilo pregado na sua cabeça e só enxergasse aquilo que é colocado diante dos seus olhos pelo mundo digital. O que você ia saber do mundo real? Né? Segundo Platão, você não ia saber nada. Para aqueles caras presos na caverna, o mundo projetado era o mundo real. O mundo projetado, aquelas sombras eram os próprios objetos. E Platão ele faz uma grande abordagem disso. Ele diz: ok, imagine então pessoas que nasceram, né, nessa caverna, viveram presas ali, vendo apenas aquelas sombras. Agora imagine que uma pessoa de repente se viu solta, né? De repente ela olhou ali, ela viu que ela não tinha mais as correntes e ela resolveu explorar. Então essa pessoa ela sai, primeiro ela vê que tem um murinho ali, ela vê que tem aquela fogueirinha ali atrás e no primeiro momento aquilo já ofusca, primeiro porque aquilo já é uma grande novidade, até então ele nem sabia que tinha algo atrás, né? Então ele descobre que tem pessoas atrás, tem a fogueira e ele descobre que dá para sair daquela caverna, né? Então ele até sai da caverna, mas no primeiro momento o choque com a realidade, com o mundo real, ele é muito grande, ele não consegue enfrentar aquilo, então ele espera anoitecer, porque aí com a luz da lua ele consegue enxergar as coisas melhor. Depois ele consegue, os olhos dele se acostumam com o mundo real, né, com a luz do sol, e ele vai observando para as coisas do mundo, para os objetos, para as pessoas, e no fim ele consegue olhar face a face o próprio sol, né, e tem essa experiência única de ver aquilo que realmente projeta todas as coisas, né? E aí ele se lembra, né? Ele fala: pô, mas e aquele pessoal que está lá na caverna? Nossa, meu, para eles a única realidade é aquela realidade projetada das sombras, né? Eu preciso ir lá e preciso avisar para eles que tem um mundo real aqui. E esse homem ele desce de novo e ele tenta avisar as pessoas, ele tenta contar para elas e dá tudo errado, né? Dá tudo errado porque primeiro, depois dele ter olhado para a luz do sol, assim que ele volta para a caverna,
O escuro da caverna leva um tempo agora para a vista dele se acostumar à escuridão da caverna. Então ele se atrapalha, ele cai, e as pessoas riem dele porque falam: imagina, você subiu, ainda que tenha alguma coisa lá em cima, você voltou pior. Né? É melhor ficar aqui embaixo, porque aqui a gente sabe exatamente o que vai passar ali, ó, a realidade é aquilo. E apesar de todos os esforços, né, desse homem liberto para que aquelas pessoas pudessem se livrar das correntes e subir, ela fracassa e eles acabam se tornando violentos contra ele e acabam matando. A alegoria da caverna, contada por Platão, ela representa a história de Sócrates, né? Ele seria esse cara que de repente se viu sem os grilhões e ainda que ele estivesse na caverna junto com todo mundo, ou seja, ainda que ele vivesse no mundo de ilusões, ele não se intimidou por isso, né? Ele teria ido atrás, ele teria buscado descobrir o mundo real por trás do mundo em que todo mundo vê. E ele teria descoberto, só que ao descobrir ele tentou contar para as pessoas o que ele tinha visto e no final acabaram fazendo um julgamento contra Sócrates, acusaram ele de, de atentar contra os deuses e de corromper a juventude. Né? E aí na defesa dele ele deixa extremamente claro que ele não fez nada disso, mas que também ele não ia negar nada do que ele tinha feito, nada do que ele tinha descoberto e que ele aceitava. A pena que fosse dar para ele, e a pena era o envenenamento por cicuta. Então, a alegoria da caverna, ao mesmo tempo que ela conta um pouco da história de Sócrates dessa forma metafórica, ela também nos mostra que o mundo, a concepção de Platão é que aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós vemos é um mundo de aparências. Né? A gente observa as coisas com os nossos sentidos, com a nossa percepção, a gente vive de acordo com esses estímulos que a gente recebe, e isso é o que Platão chamava de o mundo da opinião. E a gente não reflete muito sobre nós mesmos, não refletimos muito sobre as coisas ao redor, né? A gente apenas vai meio que no piloto automático e vai se adaptando com aquilo que aparece diante de nós. E seria esse teatro de sombras. Né? Mas aí Platão ele diz, então, só que o que nós descobrimos aqui, isso é apenas uma projeção. Porque, na verdade, existe uma coisa por trás dessas sombras que é aquilo que deu origem a elas. Existem os conceitos, existem as ideias, existem as formas, que são aquelas ideias principais por trás das coisas, que são as essências. Né? Então, por trás de uma aparência, existe um universo de coisas que mostra a essência do que aquela pessoa é, do que aquele lugar é, do que aquilo que a gente viveu é, e até mesmo do que nós somos. Né? Hoje, por exemplo, a gente usa as redes sociais para criar uma imagem, né, nossa, para projetar uma imagem que é aquilo que as pessoas esperam ver e é aquilo que a gente espera mostrar. Mas nós sabemos muito bem que aquela imagem projetada não é mais do que o que eu sou. Né? Ela não tem toda a complexidade que eu tenho. Ela é um recorte. O caso é que quem conhece a cada um de nós apenas por uma rede social, por exemplo, ele vai achar que nós somos apenas aquele recorte. Ele não sabe a nossa realidade. Ele não conhece a nossa essência. Para isso, ele teria que sair de trás da tela da rede social e teria que nos conhecer pessoalmente. Né? E veja, assim como essas pessoas da caverna, muita gente não quer fazer isso, muita gente se frustra ao conhecer a realidade, porque ela é muito maior, ela é muito mais complexa e outra, ela muitas vezes contraria aquilo que a gente esperava que ela fosse. Né? E ainda há algo mais por trás disso. Né? Existem as ideias que orientam os nossos atos. Por exemplo, existe algo de belo em nós, mas nós não somos toda a beleza. Existe algo de nobre em nós, mas nós não somos toda a nobreza. Existe algo de justo em nós, mas nós não somos toda a justiça.
Existe algo de bom em nós, mas nós não somos o bem. Mas se nós somos capazes de julgar todas essas coisas, então a gente já tem uma percepção disso. Em algum lugar, em nós, de alguma forma a gente já sabe que essas coisas existem. E para encontrar isso, nós temos que fazer um mergulho dentro de nós mesmos. Então, essa ideia de Platão do o sair da caverna, ela é mais do que um conhecimento do mundo fora de nós. Ela começa a gente olhando os porquês das coisas, a gente perguntando o porquê das coisas, a gente tentando descobrir o que está por trás do simples fato. Esse é o primeiro ponto. Mas depois a gente começa a ter que fazer um mergulho em nós mesmos para descobrirmos a nossa própria essência e a essência das coisas. E quando a gente faz esse processo, a gente consegue formar a nossa própria consciência. Tá? Essa é uma visão super rápida da ideia de Platão. É uma ideia introdutória apenas, por quê? Para a gente mostrar um pouquinho de como que foi, como esse processo da consciência, ele era tratado, ele já foi tratado lá na antiguidade, né, por Platão, e continuamente esse processo vai sendo desenvolvido, né, e isso gera para nós um processo de reflexão muito grande. Uma coisa importante, esse caminho para sair da caverna, ele ficou conhecido como a ascese. Né? Para Platão, o caminho que seguimos das aparências para as essências, ela é chamada de ascese. É um itinerário pessoal que nos leva gradualmente do mundo dos reflexos, passando pelo mundo concreto, até atingirmos o mundo das ideias. Então, uma representação disso, imagine que o sair da caverna também pode ser representado como uma escada, né? Em que primeiro a gente conhece na parte mais baixa as coisas que se mostram para nós, né? As aparências. Mas a aparência, ela é um degrau. Né? Platão ele não rejeita a aparência. Ele diz, não, a aparência ela nos dá pista. Porque uma aparência de beleza, ela indica que existe beleza. Então eu devo continuar procurando. Então da aparência, eu vou para algo que projeta essa aparência, desse algo eu chego numa ideia, dessa ideia eu chego num conceito, até eu chegar nas mais puras formas que representam a essência da vida. Né? Porém, o tempo passou, nós tivemos ali toda a Idade Média. A Idade Média, o processo de consciência, de reflexão da consciência, ele é muito marcado por um processo religioso, por um processo que estava ligado com a interioridade e com o contato com o divino, né? E também existe toda uma filosofia medieval que trata disso, mas quando a gente chega no início da Idade Moderna, é quando a gente começa a fazer os estudos mais aprofundados da consciência. E Descartes, ele é uma das figuras mais importantes desse período. Por quê? Nós vimos que com Platão a consciência ela é um processo exploratório, né? Porque nós primeiro olhamos para fora para depois conseguir olhar para dentro. Durante toda a Idade Média a gente tem um processo em que a consciência ela sempre vem a partir de uma entrega mediante a fé para que a gente consiga atingir a divindade, né? E conseguir a partir daí fazer um processo de purificação da consciência. Agora Descartes ele introduz o pensamento moderno, um overview muito rápido histórico é que Descartes ele surge ali no meio do Renascimento, né? E o Renascimento ele busca fazer uma ruptura com todo o desenvolvimento da Idade Média, que ele considera como o obscurantismo, e ele vai olhar para os antigos gregos. Né? E nesse processo de olhar para os antigos gregos,
eles vão reconstruindo todo o processo da razão como forma de descobrir a si mesmo. Então Descartes ele é um dos fundadores do chamado racionalismo. E ele começa fazendo isso, um livro chamado Meditações sobre Filosofia Primeira. Descartes ele começa esse processo do racionalismo a partir daquilo que a gente chama de ceticismo. Esse ceticismo ele implica primeiro que na dúvida. Eu não tenho como saber nada. Eu não tenho como conhecer nada. Eu não tenho como saber se o que eu vejo diante de mim é real. Descartes ele simplesmente parte de um princípio em que ele diz o seguinte: é possível eu descrever tudo o que existe? É possível eu descobrir sobre a mim mesmo usando apenas a razão? Nessa obra, Meditações sobre a Filosofia Primeira, Descartes propõe demonstrar a existência do homem de modo totalmente racional. Para isso, ele realiza um conjunto de meditações que consistem em uma dúvida metódica. A dúvida é a seguinte: como podemos provar que tudo que vivemos não é apenas um sonho? Como eu sei que tudo que eu vejo, que toda experiência que eu vejo, ela é real? Ela não é apenas uma projeção, um sonho, uma alucinação da minha mente. Tá, veja que ele se assemelha um pouco àquela ideia das aparências de Platão, mas a ideia da ilusão dele é algo um pouco mais profundo. Ele chega a questionar o seguinte: como é que eu sei que o que eu vejo de fato existe até como aparência? Como é que eu sei que isso não é apenas uma alucinação interna minha? Veja que as ilusões de Platão, elas não eram um delírio. Elas eram vistas por todos. Descartes ele questiona até isso. Ele fala: espera, e se tudo que eu vejo é uma alucinação, um delírio? Ou um sonho? Ele parte dessa ideia de negação total de tudo para saber se é possível de fato a gente encontrar um caminho racional de descoberta de si mesmo. O primeiro questionamento dele é dos 5 sentidos. Para Descartes, nossos 5 sentidos podem nos enganar. E isso a gente sabe muito bem que os nossos sentidos podem nos enganar. Isso aí, você está lá num deserto, você acredita que está vendo água e quando você se aproxima, não tem. Nós temos esse processo de miragem, Nós vemos, e às vezes ouvimos sons e você fala: nossa, eu acho que eu vi algo, e você vai ver e não tinha nada. Você confundiu os sons. Isso é extremamente comum, os nossos 5 sentidos nos enganam. E olha que assim, a gente ainda tem uma observação muito excessiva apenas com a visão e com a audição. Com os outros sentidos, então, a nossa capacidade de engano é imensa. E tem um outro detalhe: em um sonho, meus sentidos não distinguem sonho de realidade. Quando você sonha, você não sabe que está sonhando, salvo naquele fenômeno chamado de sonho lúcido, em que você exercita a sua percepção para conseguir, no meio do sonho, você sacar que está sonhando e começar a direcionar algumas coisas ali dentro. Mas isso só mediante exercício. Pelo menos pelo que foi demonstrado aí do fenômeno, seria possível. Mas em termos normais, a maioria das pessoas, quando você sonha, você não percebe que você está sonhando. Você vai no embalo do sonho normalmente, e as experiências que você tem ali, para você, teus 5 sentidos, eles estão percebendo isso normalmente. Por quê? Nossos 5 sentidos, eles são canais de percepção. Mas é o nosso cérebro que é o nosso canal de interpretação. E, portanto, você vê, por exemplo, que às vezes você tem uma dor, e a dor ela é muito real, mas se você está dormindo, essa dor ela é incorporada dentro do sonho, e de repente alguma coisa acontece no sonho para justificar essa dor. Então, assim, o nosso cérebro ele interpreta aquilo que a gente está percebendo do mundo lá fora, ele interpreta isso como sinais. E se você tem uma projeção, como por exemplo do sonho, que não é real, é um cenário criado dentro da sua própria mente, mas
como isso é completamente inconsciente, o que o teu cérebro faz? Ele reage em conformidade com os seus 5 sentidos. Então você vai ouvir, você vai ver, você vai cheirar, você vai ter uma percepção do que está acontecendo como se estivesse realmente ali. Então, se o cérebro não sabe distinguir o sonho do real, como você pode confiar nos seus 5 sentidos? Então, esse foi o primeiro ponto, o primeiro grande questionamento dele. Aí ele diz, ok, os meus 5 sentidos provavelmente eles podem me enganar. Eu posso realmente estar sonhando que estou acordado aqui agora. Eu posso estar sonhando que eu estou falando aqui com vocês. De repente eu não estou falando, eu não estou dando essa aula. Talvez eu esteja dormindo. Eu não estou dando essa aula, olha, eu estou sonhando que estou fazendo isso. E ele diz, tá, mas tem uma coisa que eu não posso negar. Mesmo em um sonho, a matemática continua a mesma. Existem coisas que continuam a mesma. As leis da física continuam. Eu não sonho que eu estou voando, pelo contrário, eu sonho que eu estou caindo. Né? Quantas vezes você já não sonhou que está caindo e o momento que você bate no chão, você levanta na tua cama. Né? Então, assim, as leis da física, para elas serem quebradas num sonho, seu cérebro acaba tendo que construir uma justificativa para isso. Né? Aí, tudo bem, né? Ele construiu uma justificativa, um contexto dentro do sonho, e aí seria possível você quebrar. Mas se isso não for criado, você vai seguir todas as leis da física. As constantes universais continuam a mesma. E a matemática continua a mesma. 1 mais 1 vai continuar sendo 2 nos seus sonhos. 2 mais 2 vão continuar sendo 4. Essas proporções matemáticas não se alteram no sonho. Opa! Então Descartes diz, olha, tá vendo? Ainda que os meus 5 sentidos podem me enganar, as ideias, essas formas universais, elas não se alteram. Veja que esse é o ponto em que chega Platão. Ele diz, veja, o mundo das aparências pode ser o mundo das aparências, mas quando eu vou para o mundo das essências, a matemática é a mesma, o bem é o mesmo, o belo é o mesmo. A essência de cada coisa, a essência de cadeira continua sendo a essência de cadeira. Ele fala, então, Platão, esse é o limite dele para provar o que é ilusão e o que não é. Só que Descartes vai além de Platão. Ele fala, opa, tudo bem, no meu sonho, os meus sentidos podem ser enganados, mas a minha percepção das essências das coisas não é enganada. Só que ele vai um pouco além. Ele pensa, ok, e se um gênio maligno estiver manipulando a minha própria razão? Estiver me enganando até mesmo sobre as regras da matemática, até mesmo sobre as regras naturais. Imagine que eu, por exemplo, estou vendo o mundo assim. Olha que maravilha. Estou no topo de uma montanha, cheguei lá, estou vendo as nuvens se movendo, pássaros. Uau! Essa é a minha percepção do mundo. Eu me sinto muito bem com isso. Né? E eu percebo o mundo assim, eu acho que está tudo desse jeito, eu vejo essa explosão de cores e eu acho que o mundo todo é assim. Mas e se na verdade o mundo for assim? O deserto do real. Não há mais árvores, não há mais nada. Eu acredito que estou no meio de uma montanha, estou caminhando num vale. Seco, árido e sem nada. Como eu vou saber distinguir? Se tudo que está diante dos meus olhos não passar de uma ilusão, de um gênio maligno colocado direto dentro da minha cabeça para eu perceber as coisas assim. Né? Bem bonitas. Mas, apesar de bonitas, estariam sendo falsas. Como que eu vou saber a realidade dessa ideia? Um filme que retratou isso muito bem, que é bem interessante, é o filme Matrix, né, de 1999. Nesse filme a gente tem uma coisa bem interessante. Né? A gente vê o personagem Neo, né, do Ken Reeves, ele vive num mundo absolutamente normal de 1999,
onde ele trabalha como programador numa empresa e é um hacker quando ninguém está vendo. Né? E o que acontece? No entanto, ele, enquanto hacker, ele tem uma pergunta, uma questão. Ele quer saber o que é a Matrix. E quando ele descobre, ele leva um choque, ele descobre que o mundo de 1999 não existe. Existiu há muito tempo atrás, ele agora vive no futuro. E no futuro em que ele vive, as máquinas teriam dominado tudo. E elas usam os seres humanos como forma de obter energia. Mas para que os seres humanos tolerem aquele mundo, elas criam, desde o momento em que eles nascem até o momento em que eles morrem, a ilusão de que eles estão vivendo em 1999. Uma realidade virtual. Né? E esse é o pressuposto que Descartes levanta. Na verdade, o filme Matrix, ele pega uma série de situações levantadas pelos filósofos e coloca dentro do filme. Né? A ideia de sair da caverna, todo o mito da caverna, ele é tratado lá no filme. Essa dúvida metódica do Descartes do gênio maligno, né? No filme o gênio maligno é a máquina, né? E ela cria essa ilusão, né? Contínua, né, na mente do homem, de que ele vive coisas que na verdade ele não vive e ele está imóvel continuamente. Né? E aí Descartes levanta isso, ele fala então aí eu penso que existem regras naturais, eu penso que existem leis da natureza, eu posso pensar em tudo isso, eu penso numa matemática em que 1 mais 1 é 2 e de repente não é nada disso. De repente também estou sendo enganado nisso. Como que eu vou saber o que é real então? É aí que Descartes vai do ceticismo ao racionalismo. Ele diz, ok, eu esvaziei tudo. Não sobrou mais nada, tudo é ilusão. Devemos duvidar de tudo. Eu duvido que o mundo existe. Eu duvido das minhas percepções. Eu duvido até mesmo das minhas ideias e valores. Mas nesse fundo do poço tem uma coisa que eu não posso duvidar. Eu duvido. E se eu estou neste momento pensando, e se eu estou neste momento duvidando, então isto é real. Não posso simplesmente negar um fato. Eu penso, logo existo. Cogito ergo sunt. Na dúvida metódica de Descartes, a única coisa que resta é o fato de que há um eu que pensa. Sim, por mais que tudo tenha sido questionado, o questionador não pode ser questionado. Existe um eu. Este eu está questionando tudo. Talvez o meu corpo nem seja esse que parece que eu tenho, mas existe um eu dentro desta ilusão de corpo e este eu é real. Eu penso, logo eu existo. Essa é a célebre frase de Descartes. E aí, eu percebo a mim mesmo, ainda que sozinho, ainda que eu não consiga confiar em mais nada. Eu me descubro como uma unidade. Essa unidade de eu pensante, que é igual a si mesma. Porque não pode se confundir com outra, porque qualquer outra coisa pode ser ilusão. Qualquer coisa igual a mim pode ser uma ilusão. Qualquer coisa que corresponda a algo que eu espero pode ser uma ilusão. Mas eu não sou uma ilusão. O fato de que existe um eu que duvida não é uma ilusão. Esse é o princípio da consciência para Descartes. É o momento em que nós nos percebemos. Eu acho que Descartes não está dizendo que a única forma da gente obter consciência é fazer esse tipo de meditação e de levantar essa dúvida cética sobre tudo. Não é nisso. O que ele está dizendo é que existem momentos na nossa vida em que você se sente absolutamente sozinho, em que você sente que não pode confiar em nada, em que você não tem certeza de absolutamente nada. Nesse momento que você se percebe
sem a certeza de qualquer coisa, é o momento em que você vai descobrir a si mesmo, porque é o momento em que você vai perceber que isto é indubitável. O fato de que você existe, de que você está aqui. E esse primeiro ponto é o ponto em que começa a ter uma reconstrução do mundo ao nosso redor. A partir do momento que você pensa, e pelo fato de você pensar, você conclui a sua própria existência, você vai descobrir que se há outros que não pensam como você, então eles são tão autônomos quanto você, são tão questionadores quanto você. Tudo aquilo que resiste a você não é uma projeção sua, não pode ser uma simples ilusão, porque essa ilusão ela seguiria determinadas regras e estas persistem e possuem dúvidas, assim como você. Esse fato de que existem outros que pensam e que não são como você, isto prova que eles também existem. A regra que vale para um vai valer para os outros. E é a partir daí que você vai descobrindo que existe um outro além de você. E que este outro muitas vezes se encontra nas mesmas condições que você, nas mesmas dúvidas, nas mesmas angústias, no mesmo isolamento, no que for. Mas ele também percebe que existe você e a partir desse momento a consciência e a conexão entre pessoas começa a se formar. Então veja que para que Descartes conseguisse provar que existe uma consciência, ele fez isso usando apenas a razão. Ele não nega que poderia haver outras formas. O fato é que o desafio que ele colocou é que ele seria capaz de demonstrar isso apenas pelo uso da razão. E de fato, a razão, quando ela começa a questionar tudo, ela busca aquilo que não pode questionar. Ela busca aquilo que pode ser construído e pode ser fiável, pode ser confiável. O que ela confia? Ela confia naquilo que não pode se alterar. A consciência e a existência do eu é o primeiro ponto que não pode ser alterado. A gente vai ver nas próximas aulas que a descoberta desse eu ela não é a primeira coisa que uma criança faz. Muito pelo contrário, a primeira coisa que a criança faz é descobrir o outro. A partir do outro é que ela vai descobrir a si mesma. Então veja que não é muito diferente dessa ideia de Descartes. Primeiro ele começou observando o outro, só que ele começou questionando o outro. E nesse questionamento do outro é que ele chegou a si mesmo. Aliás, um processo extremamente natural. Todos nós, na fase da adolescência, o que mais nos caracteriza é o questionamento. A gente nega tudo. Talvez esse cara esteja mentindo. O que ele está falando que ele acha que é certo, talvez não seja. Só quem pode saber disso sou eu. Isso tudo seriam manifestações desse penso logo existo. Seriam as diversas manifestações relacionais dessa dúvida metódica do Descartes. Seriam sintomas de que essa dúvida está aparecendo dentro de nós. E isso para ele fala, isso é ótimo, isso é extremamente importante, porque esse é o passo para a formação da consciência. A percepção racional de si e do outro é, portanto, a base da formação da consciência para Descartes. Tá? E o racionalismo cartesiano ele marca o início das investigações modernas sobre a consciência. Então, isso é apenas o começo.